GJR Temas. Oferecimento Lojas Docim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. Vamos então para participação aqui dos nossos colegas, o Davenir Cordeiro de Melo, Márcio de Forte Cabelinho, doutor Felipe Oliveira, que permanece conosco aqui, doutor Felipe, para a gente fazer um balanço, meus colegas, das eleições. O doutor Felipe já iniciou aqui com seu comentário, falando das eleições, especialmente de Gramado e Canela. Eu tenho aqui a relação dos vereadores eleitos, se vocês precisarem eu vou chamando aqui, tá? Especialmente na nossa região das Hortênsias e Três Coroas, né? Que é um município, obviamente que se necessitar a gente busca de outros municípios também. Márcio de Forte, o Cabelinho, bom dia, meu amigo. Bom dia, Braulio, bom dia, Davenir, Felipe, os ouvintes aqui. Primeiramente, dizer que foi um prazer estar ontem com essa turma toda. Tu também ficou aqui no backstage, né, aqui nos ajudando, e ter feito parte de uma cobertura aí que mostrou, e não adianta, os números e as urnas são, né, quem manda na cidade, que mostrou que a cidade de Canela escolheu mudar, diferente de Gramado, que o Felipe já falou bem, né, antes aqui no outro bloco, Gramado escolheu uma continuidade acachapante, na verdade, né? Verdade. Quando tu elege todas as cadeiras de vereadores, mostra que Gramado quer muito continuar, ao mesmo tempo em que a gente também acha que deveria ter um contraponto, né? Essa é a minha opinião, mas o povo de Gramado escolheu colocar todos os vereadores lá, como do PP e do Republicanos, que são a base do governo Nestor, né? E a gente conversava com pessoas durante a semana, e tu tem o sentimento, né, Braulio? O Davenir, o Felipe, a gente tinha o sentimento de que seria uma vitória muito forte da chapa do Nestor e do Luinha, né? Mas a esse ponto realmente me surpreendeu, né? A esse ponto de não ter um vereador de oposição, não conseguir botar uma bancada que seja de um vereador, né? Exatamente. A impressão que dá é que Gramado viveu um trauma tão grande daquela experiência sem o PT no governo. O teu volume tá baixo, só ver se tá ligado esse microfone aí, porque eu não tô te ouvindo aqui. Agora parece que sim. Alô? Melhorou? Alô? Não? Ainda não. Já vamos. Tá, segue aí. Bom, Braulio, então, com essa situação, Gramado perdeu vereadores, o próprio Renan, que abriu mão. Não, o Renan era um vereador que tinha uma exposição muito boa. Assim como o professor Daniel, eles faziam o contraponto ao governo Nestor. E esses dois vereadores, o Renan, que fez a escolha de ir a prefeito, e o Daniel, que continuou a sua caminhada na Câmara, acabaram ficando de fora. E com isso, cresceu a base de Gramado. Entrou, por exemplo, um vereador que estava fazendo um trabalho muito bom no esporte, é o caso do Lucas Roldo, né, que acabou entrando. Entrou o Republicanos, conseguiu colocar uma bancada. Eu cito o Roberto Cavalim, que é uma pessoa que estava fazendo um trabalho interessante nos bastidores, trabalhou 4 anos para chegar nessa cadeira. Então é a escolha de Gramado, e a gente vai entender como que vai funcionar isso a partir do ano que vem. Eu quero perguntar para vocês, né, vocês que fizeram essa cobertura aqui pela Clube, né, que participaram também. O Cabelo, inclusive, fez entrevista, né, com todos os candidatos, exceto o candidato Erni, que não compareceu, mas foi convidado também, né? E essa diferença aqui, né, Gilberto César, 59,33%, Marcelo Sá, 27,51%. Eu ouvia muito falar na rua que a eleição ia ser meio que parelha e tal. Surpreendeu vocês também? A pergunta para os dois aí, né? Que estavam na cobertura ontem. Sim, me surpreendeu muito, mas quando a gente olha para a nominata dos eleitos para a Câmara, a gente vê que a eleição seria parelha, né? Tanto que o MDB fez a maior bancada, né? O que aconteceu foi que, aparentemente, o que aconteceu durante esses 4 anos, principalmente na prefeitura, o desgaste, né, do desgaste que a segunda administração do prefeito Constantino teve, influiu muito nesse voto de majoritária. Tanto, né? Desculpa, doutor Felipe, que na reeleição do prefeito Constantino, ele obteve 80% dos votos. A gente comentou isso. O PMDB encolheu mais de 3 vezes a sua votação na chapa para prefeito, para majoritário. Mas, por outro lado, fez uma bancada maior
na Câmara do que tinha feito há 4 anos atrás, né? Ou seja, aquele trabalho de capilaridade, principalmente nos bairros que a gente imaginava que o MDB tinha e que poderia fazer a diferença para a majoritária, fez para vereadores, né? De novo, porque as pessoas votam muito no candidato, na questão do vereador, né? Tu não avalia o partido do candidato a vereador, nem o que foi feito na prefeitura, né? É uma coisa que tem muito menos repercussão. E acabou que isso se refletiu no resultado das urnas, né? O MDB teve uma vitória, entre aspas, na Câmara de Vereadores e teve uma derrota gigantesca na questão da prefeitura municipal, né? Se fizermos essa análise, complementando o que o Felipe falou, a gente vê claramente que era muito mais uma motivação de alguns setores do MDB do que todo ele como uma unidade. O MDB, além de ter perdido a sua figura principal, né? O Constantino não podia concorrer a prefeito novamente. Ele teve, durante esses últimos 4 anos, diversas quedas de pessoas que eram muito importantes. Marcelo Sávio foi muito corajoso, porque ele trocou uma eleição para vereador que provavelmente seria certa. Sim. Ele teria sido foi mais votado da última, para um rabo de foguete, vamos combinar. E aí, também, eu cito, e eu preciso citar isso, eu tentei começar o raciocínio, no fim a gente acabou aparecendo mais números, de que o MDB fez escolhas muito ruins para a campanha. O MDB perdeu, e aí não tem o que fazer, obviamente, o Chuchu, que era uma figura histórica que trabalhava... Ele tinha uma capacidade de articulação. De articulação, de leitura da situação. E o MDB colocou um coordenador de campanha que não tem a noção da realidade de uma eleição em Canela. Sim. O coordenador de campanha do MDB não tinha nada que ver com a história do MDB. O MDB dos bairros, o MDB dos confrontos de ideias e tudo mais. Quando a gente olhava um debate, olhava uma entrevista do Sávio, se via claramente que faltava, e não tem como, um Chuchu do lado dele. Precisava de alguém mais ao estilo MDB. A pessoa que trabalhou a campanha do MDB não conversava com a história e com a base do partido, né? Com a base do partido, a gente percebia assim, muitas vezes nós estávamos sentados assistindo o Marcelo falar, ou na própria entrevista que ele deu aqui na rádio, mas me chamou mais atenção ainda o posicionamento dele lá na SIC. Tu não sabia se ele estava no governo, se ele era oposição, porque uma hora ele falava bem do governo, outra hora ele falava mal. O próprio horário político do MDB que começou, né? Vamos manter o que tá a cidade no que tá fazendo, etc. Então, assim, era uma campanha que os discursos não faziam sentido, né? E essa confrontava o outro dentro do próprio meio. E às vezes na própria fala, né? Então isso gera uma confusão, uma dificuldade do eleitor de se posicionar e de compreender o que está acontecendo. E lembrando que já antes, né, da definição dos candidatos a prefeito do partido, do MDB, já existia ali uma divisão dentro do partido. Exatamente. A questão não foi uma ideia construída de forma, digamos, consolidada e com concordância de todos. Não. A própria candidatura do vice, né, o Luciano Melo, foi uma candidatura meio que imposta goela abaixo para ele, inclusive. E ele participou muito pouco da campanha, se envolveu muito pouco na campanha, justamente porque parecia que ele estava constrangido com aquela situação, né? Tendo que defender algo que de repente ele não concordava, umas situações que não funcionavam. Então, isso fragmentou muito, né? Ainda ontem eu recebi um WhatsApp lá que disse que no sábado à tarde tinha um pouco mais de 50 pessoas, talvez, na caminhada do Marcelo dentro do Canelinha, que é o reduto eleitoral do MDB, né? Como é que a gente ia conceber que quando o candidato vencedor faz uma carreata aí com 400, 500 carros, o MDB ia estar lá dentro do Canelinha caminhando para 50 pessoas? Quer dizer, são situações que, né? Já refletiam. Jamais o Chuchu iria aceitar, por exemplo, né? E se tu pegar, por exemplo, aqui, alguns números de vereadores que eram da base do MDB, como a Carla, como o Jeff, por exemplo, tu vê o que aconteceu não é do nada. A Carla e o Jeff, a Carla deu entrevista aqui pra mim, Braulio, nas tuas férias, falando que não estava feliz no partido, falando que ia começar a conversar na janela partidária com outros partidos, falando que quando foi secretária de turismo não teve o suporte. O Jeff deu uma entrevista para mim em outro veículo junto, onde está o nome do Chico Rocha aqui, né? Grande Chico, abraço para ele, falando que não se sentia à vontade, que não ia ser candidato, que se tivesse que pagar salário para ele, ele não merecia
pelo que ele fez. Não adianta, isso aí é hoje com a internet, tu dá esse discurso, tu vai pagar por ele. E isso tudo começa a colocar peso numa campanha que acabou sendo, e não adianta dizer, fracassada. Outro episódio icônico e até, enfim, né, vai entrar pro folclore eleitoral de Canela pra sempre. O episódio da Choca lá, né? Que eu nem vou falar o que o Marcelo disse. Estourar com o relação àquilo lá. Ontem, né? inclusive, né? O Carlão estava com a galinha dizendo Choca. que salvou a Choca. Né? E era o assunto muito comentado. Isso entra pro folclore e isso faz uma capilaridade, entra entre os eleitores e se torna uma situação que pode parecer bobagem, mas tem peso eleitoral. Claro. Essas situações vão se acumulando. E um né? detalhe, doutor Felipe, ele falou isso ainda para um veículo de comunicação, né? Não foi uma conversinha. Citou o prefeito Constantino no mesmo, né? E citou o prefeito. E aí, quando tu fala sobre isso, Felipe, é o ponto que eu quero chegar. Eu acho que a gente entendeu, eu entendi ontem, que a forma que se trabalhar uma eleição mudou. E eu vou citar 2 exemplos. Lucas de Azevedo Dias. E a Grazi. E a Grazi, eu ia chegar como o exemplo de vereadores que trabalharam. A Grazi até fez um trabalho também mais clássico. A Grazi fez uma campanha híbrida. A Grazi é a grande vencedora dessa eleição. A Grazi trabalhou nos bairros, a Grazi caminhou, a Grazi foi pro interior, a Grazi, né, ela fez uma campanha híbrida muito voltada muito bem para as redes, que foi mais o foco do Lucas, né? Mas também uma campanha, né, de gastar sola de sapato aí, né? A Grazi deve ter gastado uns 10 sapatos nessa campanha, porque o que ela andou por aí, precisa de férias tudo que era imagem e tudo que era corte de campanha que entrava, a gente via a Grazi caminhando no interior, entrando nos bairros, nas casas. Então foi uma campanha, né? Ela realmente mergulhou na Exato, ela entrou de cabeça no trabalho, né? E teve a recompensa, né? Ela foi a segunda vereadora mais votada da história de Canela, né? Só perdeu pro Marcelo, que é 3 anos mulher atrás. que a gente sabe que Mas não é fácil. a questão aí, e as abstenções aqui em Canela? Dentro do normal, né? Como em toda... Hoje ainda estavam comentando lá que Porto Alegre teve 30% de abstenção. 31%. 31%. Gente, é muito barato o preço pra não ir votar, né? Porto Alegre acho que é deve R$3, ser... né? É muito pequeno. 3,50. Então assim, ó, as pessoas, qualquer coisa melhor que elas estejam fazendo no domingo, elas não vão votar. Né? Eu só queria finalizar o meu raciocínio, né? Eu comecei falando sobre isso porque eu subestimei caras eleitos. Eu vou dar um exemplo aqui de 2 que eu achei. Por exemplo, o Caputo, eu achei que ele estava um pouco atrás de algumas candidaturas do PSDB e ele foi super bem. E pra mim, a grata surpresa da eleição, que é o Rodrigo Rodrigues, né? O Rodrigo que fez uma campanha, eu pensei, o Rodrigo é tipo aquela coisa base, tá se preparando pra daqui 4 anos e ele deu um salto, fez uma votação maravilhosa. Se tu conversar com o Rodrigo, tu vê que é uma cabeça muito legal. Então, parabéns pro Rodrigo e o próprio MDB, que teve como principal nome Nene Abreu, que não tava, beleza? Tem um trabalho de bairro mais forte. Aliás, o Leodoro Azevedo ali, a sede, elegeu 2 candidatos, o Johnny Wolff e o Nene Abreu, né? O Leodoro Azevedo aí, que junto com Canelinha e com Santa Marta, os 3 grandes bairros periféricos aqui ao centro, né? O Leodoro Azevedo hoje é uma cidade quase, eu acho que é o bairro que mais cresce, né? Tanto economicamente quanto em população, né? Então, tá uma representação. O que a gente notou, né? Os bairros votaram nos seus candidatos, né? O centro elegeu 3, né? Em tese, o Rodrigo, a Grazi e o Lucas, né? Que era uma coisa que não fazia, né? O Alfredo, por exemplo, foi eleito pelo centro nas últimas eleições, mas fez uma votação abaixo. Eu acho que o Rodrigo ele fez mais, ele fez em torno de 700 votos, se não me engano, nas últimas eleições, mas fez menos do que a Grazi e do que o Lucas. Ele fez 100 votos a mais que o Rodrigo. Então, o que a gente percebe, né? Que essa questão da localização geográfica ali teve um papel interessante esse ano nas eleições. Mas eu tenho uma questão, Felipe, que geralmente como a gente já tá a exceção da Grazi, porque a Grazi, por ela ter feito essa campanha de sola de sapato que a gente brincou, ela fez votos por toda. Mas o que é uma coisa que geralmente acontecia, cara, quando a gente começava a eleição, chegava sempre primeiro os votos do centro e os primeiros nomes iam caindo. Por quê? Porque ia chegando votos de bairro, votos de nichos eleitorais, e os primeiros nomes foram caindo. E se a gente pegar desde o início, a Grazi e o Lucas nunca saíram do primeiro e segundo lugar. Nem o Gilberto, ok, né? Mas aí o Gilberto ganhou em tudo que é lugar. O Gilberto passou por cima, né? Mas geralmente o candidato do centro, tipo a Grazi e o Lucas, eles iam
começar a dar uma queda, uma tendência de queda, iam se eleger, mas o número de votos que ia chegando de outros lugares ia colocando outros na frente. E não foi. O Caputo continuou, o Rodrigo continuou pontuando, o Rodrigo também sempre ficou em segundo no PDT, ele não foi ameaçado em nenhum momento. Então significa que esses caras também fizeram votos nos bairros. Né? Eles não ficaram, até depois a gente vai fazer a análise das sessões e tudo para ver, porque aí tu tem os números completos de cada sessão, mas claramente, e óbvio, o Felipe falou do MDB aqui, o MDB colocou gente que trabalhou por 4 anos em setores essenciais do funcionamento de uma prefeitura. Eu vou dar um exemplo aqui, o Joãozinho Silveira, ligado à assistência social, né? O Roberto Danani com o irmão trabalhando, e o Roberto Danani também tem um domicílio eleitoral onde sempre teve muito deixa voto. Eu te falar que o Marcelo Savi não foi candidato no domicílio eleitoral. Isso que eu ia falar. Exatamente. Então, o Gralha na saúde. Na saúde, né? Então, obviamente, isso puxa votos. O Cabo Antônio, pra mim, também uma surpresa no MDB, se elegendo. Cabo Antônio é o esposo da Janete? Eu não conheço, sinceramente, com quem que ele é casado, né? Acho que é com a secretária da Educação, né? Então, se a gente pegar aqui, a gente tem dos 11 vereadores de Canela, 9 que se elegem e não estavam na Câmara, apesar de não serem figurinhas tão novas. Alguns, por exemplo, o Joãozinho Silveira. Na política, Danani, o Joãozinho Silveira, o Danani, o Felipe Caputo foram suplentes e entraram, trabalharam em alguns momentos, mas a gente vê claramente, e é isso que eu falo, o recado foi dado também para mim, como um analista que tem. A campanha do Gilberto César trabalhou muito rua, esteve em todos os lugares, mas soube se comunicar muito bem, soube se comunicar de uma forma proativa e trabalhar os assuntos que eram pertinentes. Forma clara e objetiva. E a campanha do MDB se perdeu totalmente. Só a última, eu sei que tu tem que fazer intervalo, Braulio, aqui, tu tem que fazer outros assuntos. Pra mim ficou claro também que o PP diminuiu muito pelas cabeças pensantes do partido hoje. Os últimos dias do PP, e eu falo aqui, não tem problema, podem me cobrar, foram constrangedores. Constrangedores, a gente vê, porque se fosse uma ideia que eles tinham desde o início da campanha, tudo certo, trabalha essa ideia. Mas na sexta-feira de eleição, pra fazer as declarações, trabalhar um tom acima, aos 48 do segundo tempo, mostrou primeiro que eles não tinham um norte desde o início e que eles não iam conseguir fazer muito mais do que estavam fazendo. O recado foi dado nas urnas. E também para os partidos, recado, muitas vezes renovar é importante, até as cabeças lá de cima. É verdade. Olha só, agradecer a participação aqui dos colegas, o Davenir aqui que está com a gente. Eu volto daqui a pouco com as informações. Márcio Forte Cabrini, obrigado por ter vindo essa manhã aqui, doutor Felipe, por ter permanecido com a gente. Obrigado, aqui, foi um prazer. Fazendo uma análise das eleições, Mais especialmente. uma vez ganhando exposição nessa rádio. Especialmente de Gramado e Canela, né? Eleições que foram definidas aí com uma votação expressiva para os candidatos eleitos. Obrigado, no caso de Gramado reeleito. Obrigado a vocês, um abraço, ótima semana. Valeu. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Depois do intervalo a gente volta aqui. Temos um bate-papo aqui com os representantes do Rotary Inspiração para a gente falar sobre a campanha que será realizada neste mês de outubro. A campanha Cesta da Esperança. Daqui a pouco você confere. Clube 885 e a hora certa. 8h26, temperatura que está nesse momento em 17 graus. E depois eu trago os nomes dos candidatos eleitos aqui da região, tá bom? Clube 885, muito mais que rádio.